Oi, gente, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 29 de julho. Bom, gente, hoje à tarde a gente vai trabalhar com 3 disciplinas, a disciplina de matemática, humanidades e a querida da prof, disciplina de português, certo? Vou começar por matemática então, pessoal. Bom, na nossa última aula, antes das férias, a gente estava falando sobre fatoração, né? Decompor números utilizando números primos, tá? Então, tudo isso parecem coisas muito difíceis, com nomes complicados, mas a gente já viu aquele dia, né? Trabalhamos com alguns exemplos e não é tão difícil assim. Então, o que significa isso, gente? A gente vai pegar um número e vai conseguir representar ele de uma outra forma, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o número 100, existe um outro jeito de eu representar o número 100? Existe. Por exemplo, 2 vezes 50 ou 10 vezes 10, né? Eu vou estar representando o número 100 de um outro jeito. Só que quando a gente faz a decomposição por fatores primos, a gente vai usar, então, números primos, certo? Para fazer essa formação do número. Como que esse número se forma? Qual multiplicação que eu vou fazendo para chegar lá no número 100? Né? Então, por exemplo, falando do 100, né? Eu faria 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Façam a conta. Dá 100, não dá? Bom, então a gente vai retomar esse trabalho com a decomposição em fatores primos, tá? Vocês vão trabalhar com alguns exercícios lá da apostila para relembrar. Mas, minha gente, eu já coloquei lá nas atividades complementares um vídeo muito legal, bem simplificado, tá? Para fazer também essa parte de relembrar, né? Colocar a cuca da gente lá para trabalhar. Então, sugestão, primeira coisa antes de começar a matemática, vamos assistir o videozinho lá? Vamos? É um videozinho de 4 minutinhos, vale a pena, gente. O professor que tá explicando lá naquele vídeo explica de um jeito bem simplificado e é bem bacana, tá? Então vocês vão fazer alguns poucos exercícios, tá? Na verdade são 3 exercícios, claro, tem letrinha A, letrinha B ali no meio, tá? Para vocês exercitarem. Gente, quando a gente fala em teoria, nós já falamos isso algumas vezes, as coisas parecem super cabeludas e difíceis. Mas aquele dia, quando a gente colocou na prática, vocês viram que era simples pra caramba. A gente já fez um exercício, né? Então, puxem pela memória, assistam o vídeo e vocês vão ver que é bem simples, certo? A prof também colocou uma explicaçãozinha lá no protocolo de atividades, certo? Matemática é isso. Depois, humanidades, tá? Nas atividades de humanidades, vocês vão retomar tudo que a gente viu durante esse tempinho que a gente pegou a nossa apostila número 2, tá? Então, a gente trabalhou um capítulo inteiro, né? A gente falou sobre pensamento lógico, a gente falou sobre aqueles filósofos da natureza, né? Então, vocês vão ter que fazer os exercícios do revise o que aprendeu. Possivelmente, algumas coisinhas já não vão mais estar tão fresquinhas lá na nossa cabeça, né? Como é que vocês vão fazer para responder? Ah, vamos pegar a apostila, vamos voltar, né, galera? Vamos dar uma lidinha lá para poder fazer as respostas, tá? Então, o revise o que aprendeu, gente, ficou para agora, depois dessa semaninha de férias, justamente por isso, né? Pra gente conseguir relembrar aquilo que a gente estava fazendo antes da semaninha de descanso, beleza? E por último, né, foficha, queridinha, português então. Gente, vocês vão fazer uma leitura de um texto bem diferente daqueles que a gente costuma trabalhar, porque ele é um texto de teatro. Olha só que legal para quem gosta de arte, Carol, que eu sei que gosta, Valentina, né? Os meninos não são de falar muito, mas essas duas eu sei que curtem. Gente, ele é um texto como se a gente fosse fazer a encenação da peça de teatro, né? Então ali o que cada um diz, o jeito que cada um diz, né? É bem interessante da gente ler um texto que é escrito com o objetivo de fazer a encenação de uma peça.
tá? Então vocês vão olhar esse texto, vão ler com toda a atenção. Ele é um pouquinho longo, gente. Mostra ali a divisão das cenas, qual é a cena 1, qual é a cena 2, é bem legal, tá? Então vocês têm que ler com atenção, vocês vão ver que a maioria são diálogos, né? O que que um falou, o que que o outro respondeu, como ele falou baixinho, ele gritou, né? Então toda essa parte de encenação, como é para ser encenado, tá escrito lá no texto, tá? Vocês vão ler com atenção e vão responder algumas questões de compreensão do texto e de interpretação do texto, tá? Moleza, moleza. E depois vocês vão fazer também umas atividadezinhas de revise o que aprendeu, tá? Também ficaram para depois dessa semana de férias de propósito, pra gente já ir, ó, lembrando das coisas que a gente trabalhou antes lá na nossa cabeça. Feito? Então essas são as nossas 3 disciplinas da tarde, é isso que a gente vai estudar: matemática com a decomposição de fatores primos e humanidades com o revise o que aprendeu de todos aqueles assuntos que a gente falou, e português com a interpretação e compreensão do texto e também o revise o que aprendeu. Feito, galera? 4h30, Meet, claro, espero vocês pra gente corrigir, falar um pouquinho sobre esse tipo de texto diferente que a gente tá vendo, né? Pra gente dar uma atenção lá pra matemática, pra decomposição. Feito? Espero vocês às 4h30, então, ó. Um beijo e bom trabalho!